Oi, seja bem-vindo ao canal Cavacos do Ofício. Eu sou o Oládio e hoje eu trouxe uma sugestão bem simples e bem fácil para você fazer e dar um presente personalizado para sua mãe agora no mês de maio. Então nós já vamos começar com bastante tempo para dar tempo de você fazer. Eu já estive numa marcenaria aqui perto, eu consegui uns retalhos de MDF, já pedi para eles serrarem para mim. Então, é um retalho desse tamanho aqui. Ele tem 53 centímetros por 33 na largura e umas talinhas de 5 centímetros de largura pelo mesmo comprimento do nosso MDF. Essa tábua maior, então, esse painelzinho de MDF, ele tem 6 milímetros de espessura, ele é decorado como madeira, e então ele vai ser o fundo da nossa bandeja. Eu vou então fazer um corte côncavo aqui, só para dar um feitiozinho em cada lado. Então, para esse corte sair igual nos dois lados, eu fiz um modelo, serrei com a minha serrinha tico-tico manual. Esse compensadinho velho aqui é um compensado de sacrifício só. Eu só fiz ele, então, para ter exatamente a mesma curvatura dos dois lados. E vai ser assim. Dá para enxergar? Então, ó, ele vai ter uma curvatura nesse modelo aqui em cada ponta. Então, aqui está. Para ficar igual aos dois lados, eu fiz esse modelinho. Só vou utilizar essa curva aqui. Essa curvatura é um modelinho para ficar igual. Tá bom? Então, mãos à obra. Bom, eu abri um pequeno rasgo aqui para encaixar melhor no fundo da nossa bandeja. Isso não é necessário. Se você não tem uma serra circular, não tem problema. Você pode colar direto na lateral do fundo. Você pode colar direto aqui. E se precisar, você pode colar direto aqui. Tá? Se precisar, até colocar uns preguinhos ali, você pode colar com cola instantânea, botar uns pingos e vai ajudar. Eu fiz esse rasgo para encaixar aqui e ter um pouco mais de resistência na cola, na colagem. Ó. Daí ele vai funcionar assim. Esse é ajustado. Tá bom? Bem, agora eu vou montar as laterais aqui, para a gente ver como é que fica no fundo. E marcar, ó, coloquei as laterais. E vou marcar agora um corte transversal aqui. Ele é mais estético e vai definir a linha da minha travessa lateral. Vai definir essa linha aqui da travessa. Eu vou marcar essa linha aqui que vai definir a posição que vai ficar essa travessa lateral aqui. Eu vou marcar a distância de 7 centímetros aqui do canto. E, lógico, depois eu vou ter que ajustar a altura dessa minha travessinha. Você não precisa se preocupar que quando passar a lista dos materiais e dos cortes no projeto, eu já vou passar essa altura aqui certa, correta. Tá bom? Então, vamos lá.
serrar aqui. Eu vou deixar 1 centímetro do fundo para não quebrar essa linha direto no fundo da bandeja. Então, eu vou deixar aqui 1 centímetro e vou marcar 7 centímetros aqui. Muito bem, e vou então fazer o traço. Esse detalhe é meramente decorativo, mas ele vai fazer uma boa diferença no visual da bandeja. 1 centímetro aqui do fundo. E 7 aqui. Lembrando também que eu vou passar o desenho dos cortes para você imprimir e copiar. Então não se preocupe também com as medidas, porque aí é só pegar o papel, colocar em cima da sua tabuinha e até pode cortar direto ou riscar para fazer o corte. Vou fazer mais forte porque não saiu direito ali, meu lápis não riscou o suficiente. Muito bem, ó. Aqui está. Vamos ver se aparece. Ali, né? Tá aparecendo melhor. Que é onde nós vamos cortar. A outra travessa vamos fazer a mesma coisa. E vamos dar um corte, retirando esse canto aqui. Pode ser com o serrote, pode ser com a serra tico-tico, aí você tem que colocar uma guia, né, para ela não entortar o corte. Ou pode ser também com a serra circular, aí depende da ferramenta que você tem lá, tá bom? Eu vou fazer o início aqui com o meu serrote, mas depois eu vou completar o corte na serra circular para ser mais rápido, tá bom? Vamos então fazer o corte nesta marca que está riscada aqui, o nosso MDF. Eu tenho esse dispositivo aqui que me facilita bastante para fixar na mesa a madeira. Eu coloco assim e uso um grampo fixador para fixar a minha tabuinha na mesa. Ficou bem firme. Eu utilizo um serrote de lombo duro porque ele é mais reto. Ó, ele tem essa parte aqui, tem um revestimento aqui que deixa rígido o meu serrote. E ele é um serrote de dentes bem pequenos, bem curtos. Então, para o MDF é mais apropriado. Para serrar, é preciso que você tenha o pulso firme, não jogue com o pulso, ele tem que ir reto. E você tem que colocar o serrote também no prumo. Ele tem que ficar como se você imaginasse um laser correndo de cima a baixo. Ele tem que ficar exatamente no prumo. Não pode ser com o pulso torto para um lado ou para outro. Então você vai com o dedo fazer aqui, ó, como quem corta carne, né? Para não colocar a ponta do dedo no dente. Então você vai ficar com essa parte da junta orientando o serrote e colocar o início bem na risca. E normalmente a gente puxa para trás, que é para fazer o início do corte. Depois você alinha o serrote pela linha e vai serrando devagarinho,
sempre mantendo o pulso firme e o serrote alinhado. Feito o início, ó, já está feito o início, exatamente na risca. Você mantém então o serrote no prumo e dá então serradas mais longas. Eu tenho que apertar um pouco mais aqui, meu grampo, para ele não jogar. E assim vai, com a madeira firme e o pulso firme. Pronto. Feito o nosso corte. Perfeito. Pronto. Estão serradas as quinas da nossa bandeja, para ajustar as outras laterais. Então, porque eu comprei todas as tabuinhas com a mesma largura, 5 centímetros aqui. Como essa vai por cima aqui, ela vai ficar alta. Então, eu vou ter que marcar aqui e ajustar a altura. Marco então a altura aqui. Você não precisa se preocupar que na relação de cortes de materiais, eu já vou dar com as medidas corretas. Então, quando você for comprar, já peça para o seu fornecedor serrar já naquelas medidas que eu vou dar a relação, que não vai ter problema nenhum, tá bom? Então agora, o passo seguinte vai ser eu cortar então essa sobra para ficar na mesma altura aqui os 4 cantos. Depois nós vamos ver, ainda não decidi se eu vou colocar o porta-copos deste lado ou ao comprido aqui. Finalmente, esse é o momento em que o nosso projeto começa a tomar forma. É a hora da montagem. Então, cola na mão e vamos nessa. Colamos primeiro as laterais com cola branca. Eu passo um fiozinho de cola. E com o pincel dou uma espalhada.
O excesso eu já vou colocando na outra. E encaixamos então a primeira parte. Prendo com o grampo então, para que fiquem as superfícies o mais em contato possível com a cola. Vou também colocar um grampinho nessa travessinha, mesma forma, para fazer um pouco de pressão. E coloco um outro grampinho aqui no outro lado também.
E aí está pronta a nossa bela bandeja para presentear a sua mãe com um belo café da manhã no Dia das Mães e quem sabe até com um presentinho. Legal, né?